Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Passamos a meditar na segunda porta, que é a porta da fidelidade à nossa vida. Acabamos de considerar na meditação anterior que todos nós recebemos muitas coisas boas que são motivos de gratidão, mas esse pensamento não é completo. Na realidade, deveríamos dizer que recebemos de Deus todas as coisas que são necessárias para a nossa realização. Todas. Esta afirmação, que parece ser apenas uma frase de efeito, encerra uma grande verdade. Vale a pena pensarmos um pouco nela, pois aí se abre outra porta para a felicidade. Para começar, convém lembrar mais uma vez que a inveja não só ataca o coração com sentimentos de tristeza, mas também prejudica o pensamento, o esforço, o modo de encarar a vida. O invejoso vê a sua realização de uma maneira errada, porque mede o valor da vida e das coisas, para dizê-lo graficamente, usando a balança e o altímetro. Mede com a balança porque avalia a sua realização pela quantidade de coisas que consegue acumular, ganhar, conquistar, e as compara como quem pesa numa balança com as que os outros têm. Se eu conseguisse, pensa o que fulano tem, se eu ganhasse tanto como ciclano ganha, se eu tivesse a saúde, a simpatia, a capacidade de comunicação de Beltrana, se eu tivesse a namorada de X, se eu tivesse o marido de Y, se eu fosse magra, se eu fosse forte, atlético, alto, hábil, se eu fosse engraçada, boa de voz, etc., etc., com tais e tais outros. Se eu fosse, eu seria feliz, eu me sentiria realizado. O invejoso também tem o defeito de medir com o altímetro. Calibra a sua realização pelo metro de estar ou não por cima dos outros. E sente-se amargurado porque não alcançou a altura social, o nível profissional, a posição elevada, a categoria, a fama, a glória que outros escalaram. A sua mentalidade é a do déficit. Somente pensa no que lhe falta. Por isso a vida lhe parece sempre devedora, incompleta, falha. E assim, de tristeza em tristeza, de amargura em amargura, acaba por menosprezar essa sua vida que considera frustrada. Com isso, deixa de contemplar o mais importante, os valores e possibilidades, que são verdadeiros tesouros que Deus colocou na sua vida real, como sementes que podem germinar, crescer, multiplicar-se e dar uma esplêndida colheita. Uma comparação poderá ajudar-nos a aprofundar nessas reflexões. Qualquer pessoa medianamente oculta ouviu falar da genética de Mendel. Poucos, porém, conhecem a vida desse famoso cientista. Nascido em 1822, fez-se monge agostiniano e foi ordenado sacerdote em 1847. Biólogo apaixonado pela pesquisa, tentou ser admitido para trabalhar na Universidade Alemã, mas foi em vão. Fecharam-lhe as portas. Que poderia ter feito? Ao achar-se sem campo de trabalho, sem meios e instrumentos adequados, podia ter desanimado,
renunciar à sua vocação de pesquisador, enquanto olhava com inveja os que haviam tido mais sorte que ele e podiam desenvolver as suas capacidades num ambiente propício. As universidades, os grandes laboratórios, as fazendas experimentais. Ele, porém, não reagiu assim. Pelo contrário, pacientemente, alegremente, discretamente, escolheu um cantinho do jardim do mosteiro agostiniano de Brünn. E lá, com a licença do seu superior, numa pequenina horta, começou a fazer as suas experiências com ervilhas. Dessas experiências que duraram anos, nasceram as famosas leis de Mendel, que fazem com que o humilde monge Gregor Johann Mendel seja universalmente conhecido como o pai da genética contemporânea e que seu nome brilhe no firmamento da ciência na mesma altura que os nomes de Kepler, Copérnico ou Newton. Que nos ensina esse exemplo? A não lamentar-nos do que temos na vida e a valorizar ao máximo, não lamentar do que não temos na vida e valorizar ao máximo o que temos, certos de que, ainda que pareça pouco, daí podemos tirar muito. Isso é, sermos fiéis à nossa vida, o que Deus nos deu. Acabamos de falar de Mendel. Podemos pensar num exemplo análogo. Imaginemos um grande jardineiro japonês, como são bons os jardineiros japoneses, daqueles que são capazes de criar um jardim admirável em cima de 3 pedras. Pois bem, demos a esse artista um canteirinho de 2 metros quadrados para que lá faça um jardim. Nos 2 metros quadrados, ele não verá uma limitação, mas uma definição. Bem, é aqui, neste recinto pequeno, que eu devo organizar um jardim. Ótimo, mãos à obra. Pensará, sonhará, deixará voar a sua alma de artista. Passado um tempo, aquele espaço reduzido deixará embasbacados a todos os que o virem, e não faltará quem diga: esse micro jardim tem tanta categoria como os jardins de Versalhes. Deixemos-nos, pois, de invejas. Acabemos com um torcicolo do olhar, lacrimosos para o campo do vizinho. Amemos o nosso campo, a nossa vida. Não digamos que temos limites, mas divisas, como os municípios. As divisas que demarcam um território ótimo em que há muito trabalho a fazer, onde se podem realizar muitas coisas belas e grandes. Vamos deixar para completar esta meditação. Bom, completemos agora, desculpem. Eu pensava agora, a propósito da horta de Mendel, em 4 canteiros. Pensemos na horta da vida, da tua, da minha, pequena ou grande. Todos nós temos pelo menos 4 canteiros que devem ser cultivados e podem produzir muitos frutos. Em cada um deles, Deus e o próximo estão à nossa espera. Os canteiros são simplesmente os campos dos 4 grandes deveres: o dos deveres religiosos, o dos deveres familiares, o dos deveres profissionais, o dos deveres sociais. Deveres religiosos, vida religiosa. Perguntemos-nos se cultivamos seriamente a nossa formação religiosa e o trato pessoal com Deus. Podemos dizer que seguimos o ideal de Cristo? Há frutos de bondade e de virtudes cristãs que poderia haver para o nosso bem e o bem dos que nos cercam? Muitas vezes há aí um vazio que talvez nos pareça sem importância,
mas que pode ser a raiz de muitos dos nossos erros, equívocos, males e desgraças. Não nos esqueçamos de que Deus na vida é como a chuva na terra. Terras que parecem mortas, estéreis, quando ficam impregnadas pela chuva, transformam-se num vergel. Assim acontece com muitas vidas e pode acontecer com a nossa. Um segundo canteiro é o dos deveres familiares. Não vamos entrar em detalhes, mas achamos que na família já demos todo o fruto que poderíamos dar. Não é difícil descobrir que possivelmente estamos acomodados, passivos, adormecidos na rotina, pobre horta da família meio abandonada. E, no entanto, poderíamos dar frutos generosos que não estamos dando no relacionamento marido-mulher, pais-filhos, filhos-pais, nas virtudes do lar, compreensão, paciência, espírito de serviço, abnegação, bom humor, diálogo, nos cuidados materiais da casa, na formação dos filhos. Toda a família está sempre em processo de construção. É muito cômodo invejar outras belas famílias e deixar a nossa como um edifício inacabado. Se dos deveres familiares passarmos para os profissionais, campo propício para a inveja, deveremos lembrar que a altura de um trabalho não se mede pela importância externa do mesmo, mas pela categoria humana e espiritual da pessoa que o realiza. Um trabalho pequeno, como o de Mendel, pode ser fantástico se se faz com amor, com capricho, bem feito e primorosamente acabado. Diante de Deus, dizia o beato escrivá, nenhuma ocupação em si mesma, grande ou pequena, tudo adquire o valor do amor com que se realiza. E também dizia, uma missão sempre atual e heroica para um cristão comum. Realizar de maneira santa os mais diversos afazeres, mesmo aqueles que parecem mais indiferentes. O quarto canteiro, por fim, é o dos deveres sociais, que vão desde os deveres de amizade, os deveres que decorrem da amizade, até o serviço ao bem comum, passando pelas obras de misericórdia em favor dos necessitados. Sem entrar também aqui em detalhes, limitemo-nos a perguntar, aí, será que não posso crescer? Será possível que não possa fazer mais nada a serviço do próximo, da coletividade, dos que padecem, dos pobres? Talvez objetemos que temos limitações, que não temos muito campo de ação, nem muito tempo, certo, mas sempre há uma horta de Mendel possível. Reflitamos sobre isso.